Começando mais um vídeo aqui no canal, e aí? Tudo certo contigo? Espero que sim. Hoje nós vamos estar comentando acerca da entrevista do Lula, da sabatina do Jornal Nacional ontem, cara. Então, antes de nós entrarmos no assunto do vídeo, para o vídeo não ser muito longo, já vou pedir para você dar uma ajuda aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento deste pequeno e humilde canal. Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto, cara, porque... Sinceramente, cara, assim, não dá vontade de ninguém falar nada, cara. Dá vontade de ninguém falar nada, porque nossa política é uma vergonha, cara. É uma vergonha. Porque aqui a pessoa rouba, se corrompe, prejudica a nação, extorque o povo e vai concorrer à presidência, velho. Um condenado que deveria estar preso, vendo o sol nascer quadrado, cagando do buraco, tá aí concorrendo à presidência da República, e por culpa de um incompetente, idiota, imbecil, canalha, duas caras que a gente colocou lá do Congresso, né? Colocou lá da presidência, aliás, por culpa desse desgraçado, este bandido que deveria estar preso, tá aí concorrendo às eleições, não é, mano? Cara, o que eu posso dizer, velho? Aqui eu falei da sabatina do Ciro Gomes e do Bolsonaro. O Ciro Gomes é um ser patético, cara. Vou ser sincero. Ele é um ser patético. Ele se vende como uma nova alternativa para a política, mas ele faz parte da velha política, né? E ele só é contra o PT porque ele é tudo ressentido porque o Lula das últimas eleições não quis apoiar ele para a presidência da República, né? Preferiu aquele poste lá, aquele boneco chamado Haddad. Então, no caso do Ciro Gomes, é um ser patético. No caso do Bolsonaro, eu tenho uma raiva muito grande porque ele enganou a gente. Ele enganou o Brasil inteiro, né, prometendo que ia tirar o PT do poder, despetitizar a política e essas coisas. E, no entanto, ele fortaleceu ainda mais a corrupção, fortaleceu ainda mais o PT através das emendas que ele mesmo canetou e destruindo o combate à corrupção, destruindo a Lava Jato, sabe? Destruindo todas as esperanças que o povo tinha de ver um Brasil melhor. E no caso do Lula, velho, mano, eu tenho nojo desse ser humano. Sinceramente, eu tenho nojo de desgraçar, porque se o Brasil está aí hoje, do jeito que está, boa parte é justamente no governo dele, cara. Um cara, um dissimulado, sabe, um populista, que fala de um Brasil, cara, sabe, um Brasil que só existe na cabeça dele, velho. Então, porque boa parte do que nós vivemos hoje é culpa do governo PT, velho, dos governos petistas, né? A gente vê, cara, o Lula, ele mente por metro quadrado, cara, sinceramente. O cara mente tanto, mas mente tanto, que se você assistir o Velozes e Furiosos, você literalmente vai acabar acreditando que é possível você dirigir um carro no espaço, né? E olha que o Elon Musk até mandou um carro lá pra órbita do planeta, né, velho? Então assim, cara... Não tem como uma pessoa que tem mais de 2 neurônios na cabeça olhar para aquele desgraçado e enxergar alguma esperança nele, velho. Sabe? Porque é muita mentira que o cara ficou falando, né? Ah, candidato, o que você tem a dizer acerca da economia? O que você tem a dizer acerca da corrupção? Pelo amor de Deus, eu amo pobre. Eu amo muito pobre. Sabe? Eu vou pegar um pobre, vou colocar ele aqui no meu colo. Vou dar de mamar pra ele. Vou dar daninha. Porque eu amo pobre. Eu não posso mais ver o Brasil do jeito que tá porque eu amo pobre. Sabe? E a gente vê, cara, tudo que o cara fala, entendeu? Sabe? Aquela velha mentira dele falando que no meu governo era tudo bom. Porque o Brasil saiu de uma crise e foi no meu governo que a gente alavancou a economia. Cara, eu tenho vídeos aqui no meu canal, cara, entendeu? Onde eu falo mentiras do cachaceiro, parte 1, 2 e 3, né? Eu deveria ter continuado. Onde eu vou desmentindo as falácias daquele pinguço, cara, né? Quando ele fala que foi no meu governo que a economia alavancou. O que é a maior mentira. Porque a economia só estava bem no início do governo Lula. Por quê? Porque o Brasil estava bem economicamente, sabe? A situação econômica do mundo era outra, sabe? As commodities no Brasil estavam em alta,
sabe? O real era uma moeda forte naquela época, porque quando o real foi lançado do governo FHC, nota, eu não tô aqui defendendo o FH besta, vamos deixar bem claro, tá entendendo? Não tô querendo defender o FH besta, eu quero mais que ele se lasque, mas uma coisa é verdade, foi do governo do FH besta que foi lançado o plano real e no seu início R$ 1 valia igual a $1. Então a nossa moeda estava forte naquela época. As exportações estavam... O Brasil, o Lula herdou um país forte economicamente falando. Claro, não era lá aquela grande maravilha, não era nos Estados Unidos da vida, mas comparados com os dias de hoje, o Brasil estava bem economicamente. E o que aquele maldito desgraçado fez durante toda a era PT? Tanto no seu governo, no governo Lula, quanto no governo Dilma, porque o governo Dilma é, na verdade, uma extensão do governo Lula. Tá entendendo? Essa que é a verdade, né? E o que acontece? O que ele fez com toda essa economia, com toda essa prosperidade que o Brasil tinha lá no início dos anos 2000? Simples, pegou todo esse dinheiro, distribuiu lá para sindicatos, né? Para políticos, sabe? Roubou pra caramba, mandou dinheiro lá para Cuba, para Nicarágua, para outras ditaduras, né? Ferrando conosco, ferrando com o agronegócio, ferrando com o incentivo ao empreendedorismo. Então assim, cara, o governo Lula só era forte porque ele herdou um país forte. Diferentemente de hoje, que a nossa economia está destruída, em frangalho, o cenário do mundo é outro, um cenário pós-pandemia, ainda com crise provocada lá com aquela guerra da invasão da Rússia na Ucrânia, sabe? E o real tá o quê? Não sai da casa dos $5. Então eu te pergunto, como é que você acha que vai ser um governo Lula com esse pinguço voltando? Com esse 9 dedos desgraçado? Vai ser um terror. Mas o cara vai falando no governo dele como se fosse as mil maravilhas, não é? Ainda de tudo, mas presidente, e os casos aí da Lava Jato, porque a Lava Jato acabou com o país. Acabou o país. Deu uns grandes prejuízos à economia. Não, o que trouxe prejuízos para a nossa economia não foi a Lava Jato. A Lava Jato fez o papel dela, que foi investigar, sabe, correr atrás de bandido, colocar bandido atrás das grades, inclusive ele mesmo, por causa lá do triplex, do Guarujá, do caso do mensalão. Então assim, cara, e o cara falando da Lava Jato como se a Lava Jato tivesse cometido os crimes, sabe? Um cara completamente, né? Porque no meu governo não tinha corrupção, essas coisas assim. Ele se decide, não tinha corrupção, não tinha. Porque ele se contradizeu várias vezes nesse quesito, né? Porque nós combatemos a corrupção. Se você combateu a corrupção, então tinha corrupção no seu governo, tinha desgraçado, não é? Mano, entendeu? E o cara, mano, o que a gente tem que pensar acerca disso, velho? Sabe? O que a gente pensa disso? Que nós estamos ferrados, cara. A gente tá ferrado, sabe? Entendeu? Falando, o mensalão, porque tem um caso do mensalão. Cara, Bonner, o que é pior? O que é pior? O mensalão, né? Comparado lá ao orçamento secreto. A única diferença entre o mensalão e o orçamento secreto é que o orçamento secreto é um mensalão legalizado. Essa é a diferença. E ambas são práticas corruptas, antidemocráticas. Porque vai lá o Lula falar, não, porque eu tô assinando a Carta pela Democracia. Eu queria ter falado sobre isso naquele dia, tá entendendo? A Carta pela Democracia, mas vai falar pro petista mal do Lula. Fala mal do Lula para um petista, para você ver a democracia de um petista, que só falta te agredir, não é? É claro que, cara, o cara que defende ditaduras, como a ditadura de Cuba, Nicarágua, sabe? Que fica o PT que fica batendo palma para governos sanguinários como de Stalin, Mao Tse Tung, da Coreia. Acho que ele sabe o que é democracia, velho. Sabe? Mano, eu fico totalmente preocupado acerca disso, de como vai ser o Brasil ano que vem, velho. É pra se preocupar, porque é um bandido que tá de volta, cara. Sabe? E todos nós sabemos o que foi a era PT. Todos nós sabemos. Então assim, cara, a gente não pode esperar o pior. Em todas as áreas, como por exemplo a área da economia. O cara fala no agronegócio como se o agropecuarista, sabe? Como se o fazendeiro, dono da terra, fosse um bandido, velho. Sabe?
Entendeu? Porque o agronegócio aqui, a gente tem que bater palma para o MST por causa do que eles mais produziram arroz. Cara, o que salvou o Brasil, o que ajudou muito o Brasil durante a época da pandemia, que estava tudo fechado, foi justamente o agronegócio. Porque o Brasil está longe de ser um país industrializado como é o caso dos Estados Unidos, Inglaterra, Japão. Estamos longe desse nível de industrialização. Mas do que se refere ao agronegócio, o Brasil está na liderança, cara. O Brasil está entre os primeiros, cara. Tá me entendendo? E o agropecuarista, cara, o agricultor, o trabalhador da terra tem uma preocupação com o governo petista. Por quê? Porque na visão petista, sabe, o dono na terra é tudo de ruim, mas o MST, sabe, o sem terra que invade a casa dos outros, invade a terra dos outros, não, esses aí são os revolucionários, são os grandes heróis. Cara, entendeu? Eles falando da reforma agrária, porque estamos fazendo a reforma agrária. Eles ficaram 13 anos no governo. 13 anos. O que eles fizeram pela reforma agrária? Porcaria nenhuma. Porcaria nenhuma. Eles apenas ficaram lá acobertando os crimes de invasão do MST. Sabe? Cara, aí eu te pergunto, você, como é que você se sentiria se alguém invadisse a sua casa, você que mora na sua casa, casa que você construiu, casa que você comprou os móveis, que você batalhou, de repente invade alguém na sua casa, dizendo, ó, agora mete o pé que a casa aqui é minha. É exatamente isso que o MST faz, velho. Então assim, cara, entendeu? Isso é uma coisa muito preocupante, porque lá fora, sabe, o investidor lá estrangeiro está preocupado com o dinheiro que vai colocar aqui no Brasil, porque o nosso país é um país instável, cara, sabe? Então assim, mano, tem muita coisa, cara, que é pra se preocupar. É pra se preocupar com a volta desse desgraçado, cara. Sabe? Entendeu? O cara pedindo a Globo, praticamente pedindo pra Globo desculpas pela morte da Marisa. Sabe? O cara... E sempre com aquele discurso, sabe? É porque eu amo o pobre, porque o pobre precisa de mim, porque no meu governo o Brasil vai ser feliz de novo. Cara, sinceramente, dá nem vontade, cara, de eu fazer uma edição desse vídeo aqui, cara. Dá nem vontade, cara. Porque, mano, o Brasil não é um país sério, cara. Vamos ser sinceros, velho. O Brasil é um país que, por causa da idolatria política, velho, por causa do povo não cobrar, nós estamos sempre ferrados. Podíamos ser a maior nação do mundo, velho. Temos todos os recursos, riquezas, para sermos estarmos em primeiro lugar no mundo, cara. Mas por causa de idolatria política, tanto do bolsonarismo quanto do petismo, nós estamos aí entregando o país de novo para dois bandidos, velho. E o Lula ainda vem falar de militância. Não, porque a gente tem que dar graças a Deus, Entre aspas, porque se não acredita em Deus. a Deus por causa da militância, porque a militância da polarização, blá 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 blá. Cara, é justamente por causa dessas militâncias bolsopetistas, sabe, que fica dando legalidade para que esses desgraçados roubem a gente. Você tá me entendendo? É por causa disso. Porque se o povo cobrasse os políticos que elege, o Brasil não estaria nessa situação. Não estaria. Então assim, cara, eu não quero me alongar muito. Eu tô preocupado, cara. Eu tô chateado, sinceramente. Eu tô muito triste, porque eu sou um cara... Porque eu amo meu país, velho. Eu amo meu país. Sabe? O motivo pela qual o nome do meu canal é BR, porque BR é o apelido que eu tenho desde a época que eu usava aquela bandana na cabeça no lugar desse chapéu, e eu parei de usar aquela bandana porque ela é republicana e eu sou monarquista hoje. Então meu apelido BR é justamente por causa do amor que eu tenho pelo meu país, por causa daquela bandana, por causa, sabe? Porque eu queria realmente, cara, ver o meu país no mesmo nível dos Estados Unidos, do Japão, sabe? É um sonho, porque aqui, cara, eu tava até conversando com um amigo outro dia, velho, uma coisa que é verdade, cara. Lá fora dos outros países, quando um jovem termina a faculdade, o que acontece? Ele é valorizado pelo seu país. Ele é valorizado, sabe? Ah, lá dos Estados Unidos, seja nos Estados Unidos ou no Japão, se você termina a faculdade, entendeu? Principalmente na área de ciências, o país investe nesse jovem que acabou recebendo seu diploma. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, quando o jovem recebe seu diploma, ele quer meter o pé desse país. Quer lá ir para fora, velho.
E é muito triste, cara, quando a gente vê que o maior sonho de um jovem é poder juntar dinheiro e meter o pé nessa nação, cara. Porque quando a gente vê que tem dois bandidos que deveriam estar atrás das grades concorrendo a um dos cargos mais importantes desse país, velho, é um motivo pra gente chorar, cara. É um motivo pra gente... Sinceramente, mano, por isso que eu falo, a minha maior esperança para esse país é que Jesus volte, arrebate a sua igreja e mergulhe este mundo caótico da grande tribulação que foi profetizado no Apocalipse. Essa é a minha esperança. Porque no resto, cara, eu não espero mais nada. Porque nós temos bandidos da nossa política e uma grande parte de um povo burro, ignorante, de uma mentalidade vazia, limitada e escrava que ainda vai apoiar esses desgraçados. É por isso que muitas vezes o negócio é rir para não chorar, cara. Mas comente aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Tô mais me desabafando, cara. Tô mais desabafando porque eu tô muito chateado, cara, pelo futuro que vai ter no nosso país. Mas comente aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Muito obrigado que você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Isso aqui foi mais para eu me desabafar do que para eu dar opinião mesmo, cara. Que Deus esteja nos guardando pelo que virá no futuro. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Até tchau e fui.